Mas teve aquela questão da Pachamama, né? O ritual que misturaram, então, aquele ritual católico com o ritual da deusa, é uma espécie de deusa mãe também, a Gaia, né? Uma coisa assim. Sim, ela gesta a terra dentro dela, Que né? até teve um fiel católico, acho que um leigo, né, que depois pegou aquela imagem lá e jogou para dentro de um rio, ele pegou Não, lá... várias, ele jogou umas 8. Ah, foram É, várias? várias, era um austríaco chamado Alexander Tschugel. O que aconteceu com ele? Eu não ia te perguntar isso, mas já que tu conhece... É pública a história, por isso que eu posso contar. Sim. Ele foi lá, porque eu estava em Roma naquela época, eu fiquei o mês inteiro cobrindo esse evento que aconteceu a Pachamama em Roma, então eu sei detalhes escabrosos. Ele saiu da Áustria, né, eu não me lembro onde é que ele mora, se é Innsbruck, eu não me lembro agora, mas ele saiu da Áustria, pegou um voo, foi para Roma, calculou o horário que a igreja abria para ele poder pegar, porque essa igreja fica, se você tem ideia de Roma na tua cabeça, você tem o Vaticano aqui e o Castelo Sant'Angelo aqui atrás. Você tem que atravessar a ponte do Rio Tevere para chegar ali no início da colina do Vaticano, onde tem a Via da Conciliação. E logo no início da Via da Conciliação, à direita, tem a casa-mãe dos carmelitas, que é chamada La Madonna in Traspontina, uma coisa assim. A Nossa Senhora em Traspontina, que é aquela região ali. E ali que era a sede da confusão desses caras. Eles elegeram aquele lugar ali, porque era perto do Vaticano, etc., para botar as Pachamama. Então tinha um monte de Pachamama, não era só uma, não. Era Tinha uma próximo do Pachamama rio. próximo do rio. Uma preta, uma branca, uma marrom clara, tinha 1000 cores, 1000 tamanhos. Tudo. Ele foi lá, a hora que abriu a igreja cedinho, ele entrou lá, deu uma de louco, pegou, jogou, foi lá, filmou, né? Jogou tudo no rio. Aí ele voltou para a Áustria e aí ele publicou. Então, por isso, o cara foi esperto. Por isso que ele até acharam que fui eu, você acredita? Levantaram esse negócio, quase deu um problema na minha vida, cara. Acharam que era eu, porque eu tava fazendo muito barulho lá. Eu fui quase saí na porrada com um comunista lá na sala de imprensa do Vaticano. Olha, uma coisa horrível. Mas por que ele fez isso? Porque na tradição romana, e até mesmo na história da igreja, quando alguém era malquisto pela sociedade, pegava-se o corpo dele morto e jogava-se no Tibre em sinal de desprezo público. Então ele recuperou essa tradição romana bimilenar, né, para mostrar o desprezo do católico por aquele ídolo, né? E eu não sabia como é que tinham sido os detalhes. É interessante isso aí. Essa história é fantástica, dá um livro. A pergunta que me vem à cabeça por conta disso é, no passado, houve toda essa questão da evangelização dos índios, né, da conversão. Tem uma polêmica grande em cima disso, isso aí eu acho que não vem ao caso comentar a polêmica, mas houve esse esforço pela evangelização, e hoje é o contrário, parece que, né, pelo menos no pontificado passado, em que se parecia que queria se converter os católicos à religião indígena, né? Então, como é que tu viu o que foi lá, porque tu cobriu esse evento, eu nem sabia, tu tinhas coberto esse evento, e como é que tu acha que vai ser com o novo Papa? Olha, o que eu vi lá, eu fiquei muito assustado, tá? Até nós estávamos num grupo de 4 pessoas. Eu, 2 assistentes de imagem e som, e depois mais um amigo jornalista comigo. Nós estávamos num apartamento em Roma, que nós alugamos para ficar o mês inteiro lá, outubro de 2019, isso, tá? Nós chegamos um pouco antes de setembro e depois ficamos o mês inteiro lá. Chegou momentos, tá? Vou contar só um exemplo aqui, que nós estávamos no apartamento um dia rezando, começou a cair quadros. Começou a ter manifestação demoníaca. No dia seguinte, começou todo mundo brigar do nada. Aí me deu um estalo na cabeça. Falei, gente, isso aqui é o capeta. E aí nós chamamos um padre, depois nós rezamos, etc. Acabou esse problema. Mas eu vi outros jornalistas que são católicos, me têm fé, tudo, que estavam falando do mesmo problema, problema espiritual mesmo, né? Eu tenho uma certa sensibilidade para isso, né? E eu percebi na hora, e tava tudo, sabe aquela briga idiota, que é típico de influência demoníaca, tá todo mundo daquele jeito. Então, para dizer o estado que tava a coisa, né? Mas qual que foi aquele evento? Foi um sínodo, né? Sínodo é uma reunião dos bispos, que normalmente foca em algum assunto particular.
né? Então sempre tem sino da família, sino dos jovens, sino disso, daquilo. E esse o Papa Francisco convocou, por influência dos bispos brasileiros e latino-americanos da Teologia da Libertação, o sínodo da Amazônia. Então, que era para trazer aqui, porque a Amazônia você tem que pensar que ela não é só brasileira, né? Ela tem 9 países, 30 bilhões de pessoas. Então, assim, é gente para 30 milhões? Acho que 8 milhões de pessoas. Eu não lembro agora o número de pessoas que moram lá, né? Contando todos os 9 países. Então, você tem uma imensa região com proporcionalmente poucas pessoas, uma biodiversidade inestimável, um lugar que a gente não conhece quase nada, não sei se você já esteve lá, eu já tive algumas vezes, já andei na Amazônia, de barco, no meio mesmo, lá no... Aquilo é assim, bonito e aterrorizador, né? Não é à toa que os índios chamam de inferno verde, né? Porque é bonitinho, mas você passar a noite sozinho ali, rapaz, tu não sai vivo, né? Aquilo lá é aquele filme do Avatar, né? Que você entrou lá, você morre na hora. Então, é horrível e, ao mesmo tempo, até bonito. Então, eles trouxeram certas demandas para serem discutidas, né, que segundo eles os povos da Amazônia foram ouvidos, né, para que a igreja ajudasse ali nas suas questões. Então, o que fazer em localidades que você não tem tanto padre? Será que a gente pode pegar um leigo que é casado, um índio leigo casado, e fazê-lo padre para suprir a deficiência? Então, isso foi a questão dos viri probati. Viri probati em latim quer dizer os varões de honra, né, os varões honrados, ou seja, homens de boa índole, de fé, etc., fazê-los padre para suprir a necessidade, né? Só que na Igreja do Ocidente, por tradição romana, nós não temos, acho que essa disciplina tem cerca de 1.600 anos, né, a regra, né, de ter padre casado. No Oriente, sim, tem metade da Igreja Católica está no Oriente, né, e ali boa parte dos padres são casados. No Ocidente, não. Né? Então, essas demandas, né? Vamos criar um ritual, nós queremos um ritual próprio aqui da missa, né? Abordando, né? Enculturando questões aqui dos povos amazônicos. Nós queremos diaconisas, né? Diáconas ou diaconisas, né? Para ajudar na igreja, que é o primeiro grau da ordem na igreja, né? Então tem diácono, presbítero, que é padre, e bispo, né? Episcopo. Então, queremos diaconisas mulheres, nós queremos isso, aqui, uma série de demandas. Levaram-na para Roma. Aí os bispos ficaram o mês inteiro se reunindo e se encontrando. No final, exararam o documento final, mandaram para o Papa, né? E aí os sínodos, como é que ocorre? Ou o Papa pega aquele documento, joga no lixo, ou ele pega aquele documento e simplesmente diz: esse documento é ótimo, ou ele pega e escreve um outro documento, que é o que ele fez. Ele escreveu daí uma exortação apostólica pós-sinodal. Esse é o termo técnico do documento, chamado Querida Amazônia, em que ele basicamente diz: olha, muito bonitas as discussões de vocês, né? Acho que a gente pode estudar várias coisas, e não concedeu nada do que eles tinham pedido, a meu espanto. Tá? Só disse que precisava se estudar a questão de um rito amazônico, que está sendo, acho que agora, testado numa ou outra diocese. Eu não cheguei a ver o rito ainda para saber se foi bom ou não, mas estão fazendo um período de testes. Agora, aconteceu, uma semana antes de acabar esse sino, teve um evento importante, que só eu noticiei. Assim, noticiei como se deve, né? Por quê? Eles realizaram um pacto numa catacumba lá em Roma, fora da cidade, nas catacumbas de Domitila, fora de Roma, que é um lugar onde os primeiros cristãos eram enterrados. No antigo cemitério pagão, foi enterrada uma santa chamada Domitila, de muita fama, e era costume dos cristãos se enterrarem perto de mártires, né? Então eles botavam os túmulos em volta do mártir, numa expectativa de comunhão, né? E também para ressurgir de novo na ressurreição dos mortos juntos, na expectativa de que o morto intercedesse por ele, etc. E nessa catacumba tem uma basílica, ela fica, 15 metros para baixo da terra, é um lugar belíssimo. E por que eles fizeram ali? Eu já vou explicar o que foi o pacto. Antes da última sessão do Concílio Vaticano II, em 1965, 42 bispos da América Latina e alguns da Europa se juntaram para fazer um pacto também. Mas esse pacto não tem nada a ver com a Igreja Católica, nada a ver com o Vaticano, nada a ver com o Papa. Foram eles por conta. E um pacto entre si ou um pacto espiritual com alguma entidade? Não, um pacto entre si, mas eu acredito que foi também espiritual, porque eles selaram o pacto com sangue num tecido. É muito simbólico, você sabe disso. Sim, com certeza.
Então selaram com sangue. Então eles furaram o dedo e selaram com sangue. Esse moderno que fizeram agora, que chama de renovação do pacto, eles passaram um urucum no dedo. Eu falei, esses caras são frouxos. Nem para furar o dedo mais eles furam, né? É o metiolate que não dói mais. Aí, naquele pacto de 1965, era assim, vamos fazer um voto de pobreza, vamos sair do Palácio Episcopal, vamos tirar o anel de ouro, vamos viver uma vida pobre. E, no fim, a ideia era também dar a interpretação própria deles e revolucionária do Concílio Vaticano II, que não tinha acabado. Então, eles fizeram um pacto prévio de mudar a interpretação do concílio, não importa qual fosse, para levar a sua visão adiante. Só que eram 42, mas até o final do concílio eles arrumaram mais 500 dos 2.700 bispos. Então eles tinham ali um quinto, né, dos bispos do mundo na época. Então esses caras que levaram a teologia da libertação, confusão, etc., para dentro da igreja, foram esses 500 bispos, que faz um cálculo. Aqui em Londrina, o meu bispo, meu arcebispo, comanda 800 mil pessoas, dos quais católicos devem ser 60%. Um cara. E sobre essas questões espirituais... Só um detalhe já. Aí eles fizeram agora, em 2019, a renovação desse pacto. Só que daí foi um pacto simplesmente ecológico, né? Aí vamos não jogar plástico, preservar, juramos a fidelidade, né, assim, aos ensinamentos de São Francisco de Assis sobre a natureza, começaram essa coisa. Só que eu vi este pacto sendo feito, inclusive tinha gente de mídia lá dentro, e eu fiquei o que eu fiz? Eu armei uma câmera na saída da catacumba e cravei um tripé ali, fiquei eu e mais 3 caras ali esperando. E aí, a hora que eles saíam, eles me viam ali, porque todos me conhecem, né? Então eu tenho esse vídeo, é maravilhoso, a cara de ódio. Eles vêm tentando depois me agredir. E a gente resistiu, gravou todo mundo para pegar os nomes. Porque alguma mídia ou outra falou, não, eles estão ali renovando um voto pela igreja. Entendi. E tal. Eu falei, não. Eu peguei o documento original e mostrei que eles estavam querendo fazer sacanagem na igreja.